E nós estamos extremamente gratos. Abra suas Bíblias, por favor. Salmo 133. Salmo 133. Pastor Doni, te agradeço pelo comentário que você fez há pouco. Eu levo muito a sério esse trabalho. Os pastores ao redor do mundo, qualquer pessoa que escolhe empregar o seu púlpito, e vocês permitiram que esse evangelista pregasse aqui, neste púlpito sagrado. Alguns meses teremos a conferência 2026, conferência de Atos. Dr. Gabriel Suegert vai estar pregando. Eu lutei por dias em quem pregar e o que dizer, porque eu estava considerando empregar uma mensagem que eu já preguei há anos atrás, chamado perseguição, por causa do que tudo que está acontecendo em nossa nação. Eu tentei pregar um outro assunto também, mas o Senhor não me permitiu. E fui em outra direção do Salmo 133. Desde a última vez que eu estava pregando aqui, eu desde então, tive que usar óculos, porque eu estou chegando na idade e não parece tão velho assim, fiz 46 anos, estou chegando lá. Agora tive que usar óculos. Eu estava lendo no meu aniversário, estranho, estava todo embaçado e embaraçado. E está mais estranho assim. O problema é que estava no meu celular, agora está na minha Bíblia. Aí ele disse, não, fui no médico, ele disse, não, seus óculos, você precisa de óculos. Então, eu não gosto de óculos, eu estou usando por algumas semanas, eu não posso ver a minha leitura com os óculos, mas também não posso ver vocês com os óculos. Por favor, a primeira vez que eu estou com óculos, me ajude aqui. E meu cabelo, perdi os cabelos, normal, tudo faz parte da idade. Você gostou desse comentário, né? Pois é, por favor, me diga, me desculpa, pior, daqui para frente vai ficar pior. Foi bem consolador, né? 183 os Salmos, vamos ler o Salmo todo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Se tivesse um título neste dia, eu daria o título de unidade. Se tivesse um subtítulo, eu iria dizer um unguento precioso. A união e a unidade é o que estamos bombardeados hoje. Você ouve esta palavra, sem dúvida alguma, falada sobre o que aconteceu com Charlie Kirk e sua celebração de vida, que será hoje. Agora ouça esse evangelista. Não feche seus ouvidos nesses minutos. Muitos cristãos, ironicamente, acreditam que você já conhece tudo sobre união. Meus 26 anos sendo ministro em tempo integral em toda a nação, pregando em todo tipo, estilo, tamanho de igreja que você possa imaginar. E descobri uma coisa, a unidade
A unidade é uma palavra que a gente só sabe falar e é pouco entendida. E às vezes não entende. Vou dizer novamente. União é um termo que muitas vezes nós falamos, entendemos muito bem, biblicamente, muito pouco praticamos. Há poder na união. Há realmente, na minha estimação, a chave que abre o sobrenatural no Espírito, no mundo da igreja. Pai, nos ajude nesses minutos, que nós iremos entrar sobre esse título e saber o que tu queres falar para este corpo de cristãos ao redor do mundo. Eu oro, Senhor, para que tu venhas me dar clareza de pensamento, para que eu possa expressar o que tu me destes, que neste momento, como o pastor disse semana passada, que seja, Senhor, uma nação, que haja união, que a nação dividida precisa de uma união, que toda divisão seja deixada de lado, que nós possamos ser um povo que pratica o que Davi proclama neste texto. Nós te pedimos no nome de Jesus e todos digam amém e amém. Davi, o autor do Salmo 133, ele escreveu todos os 3 versículos falando para o assunto da união. A união, ou a unidade, na versão King James, é encontrado em 3 vezes. Uma vez no Velho Testamento e no Salmo 133, e as últimas 2 vezes encontrado em Efésios, nas Escrituras de Paulo, na união do Espírito, na união da fé. Todas essas 2 frases é usado no mesmo capítulo. E Davi, nesses 3 versículos, fala sobre o assunto no que ele tinha entendimento e experiência. Agora escute o que eu estou dizendo. Davi, ele fala de uma posição de um entendimento secundário. Ele não fala sobre o assunto, ele fala sobre a sua experiência pessoal, que ele liderou uma nação unida. Ele vê Israel debaixo da sua liderança, do seu reinado, da sua hierarquia. Ele viu Israel unido, chegou ao lugar de sucesso. Ele viu isso, viveu isso. Mas a nação não sabia disso antes. Ele sabia o que a união pode providenciar ou pode produzir. Então, ele sabia a união podia trazer, não somente para reinar e governar uma nação, unir toda uma nação dividida. A divisão, estranhamente, estava na sua própria casa. Seu próprio filho, o homem chamado Absalão, estava em rebelião, estava causando uma guerra civil para tirar a vida de um hebreu. Davi escreve sobre o assunto da união e ele sabe que verdadeiramente, e nós precisamos saber também que é a união, porque eu descobri nas minhas viagens que toda a igreja, não sei quem está aqui nessa igreja, ou quem está aqui hoje, mas toda a igreja, há pessoas que só sabem assentar-se na igreja, eles são convencidos que eles sabem tudo sobre a espiritualidade, sobre a Bíblia, sobre a palavra. Eles começam a adorar, eles dizem qual a canção que devem cantar.
Os cultos podem ser bons, se eles podem dar para os pastores anotações para as mensagens e marcar algumas coisas para o pastor pregar melhor. Tem pessoas que acham que eles podem sentar e tocar alguns botões e controlar o culto. As pessoas em todas as igrejas assim, que eles dizem que se eles colocarem as coisas no termômetro deles, tudo vai melhorar. Pela primeira vez na história do centro familiar de adoração, ninguém vai estar tão quente, ninguém vai estar tão frio. Então, vai ficar todo mundo normal, todo mundo em um só ritmo. Mas como é interessante que as mesmas pessoas que estão convencidas, que sabem de tudo sobre a igreja, eu descobri que as mesmas pessoas que nunca fizeram nada para o reino dos céus, e que é fácil sentar e duvidar e falar e dirigir o avião sentado lá atrás. Davi não é culpado disso. E ele escreve. E a primeira palavra aqui, o quão, que significa olhe e veja. Não muitas pessoas acreditam nesses termos como sinônimos, mas não são os mesmos. E eu vou provar para você. Com frequência você vai para a sua casa procurando o controle da televisão. Vamos lá, gente. Procurando o seu celular, descobrindo que 60 minutos depois, frustrados, você passou pelo item que você estava procurando mais de 12 vezes. Sim, você estava procurando, mas você não viu. Você estava procurando, mas você não viu. Meu irmão pastoreia a Igreja de Assembleia de Deus em Oklahoma. E se você estiver em Oklahoma, é uma ótima igreja. A igreja do meu irmão não vai poder me pagar por essa propaganda que eu acabei de fazer para ele. Os meus pais foram ver o meu irmão. Meu irmão me ligou naquela tarde e disse: eu percebi que o seu pai estava procurando em sua mesa. Sim, por que você está procurando? Ele disse: querido, seu telefone está em suas mãos. Bem, a gente procura e a gente falha e não vê. Está patente nos nossos olhos, a gente não vê. Ele estava querendo mostrar esta regra espiritual. E então ele diz para os leitores, ele diz: eu quero que você veja. Eu sou evangelista. Esses homens de Deus levantam-se no domingo pela manhã e eles leem a palavra de Deus, eles mostram a revelação da palavra de Deus, e muitos de nós sentamos no santuário e não vemos a revelação. O escritor diz assim: não se esconda da palavra, apenas leia a palavra, mas faça a palavra, viva a palavra. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Eu não tenho tempo de falar de cada palavra, mas quão prazeroso estarmos juntos. Quão prazeroso que os irmãos vivam em união. Agora deixa eu parar aqui e explicar por alguns minutos. Eu nunca pensei que eu iria parar e explicar o que eu vou falar agora. Mas eu reconheço que estamos vivendo em uma história, uma época em que as pessoas não conhecem a palavra, que os pregadores não ensinam e não sabem o que você sabe e o que você não sabe. É mais difícil nos últimos dias. Então nós temos que reconhecer que há pessoas que precisam do leite da palavra e tem outros no mesmo auditório que precisam da carne da palavra. E eu posso te dizer que ainda estão precisando. Um precisa da mamadeira enquanto alimentando carne para o outro.
E pregando tem se tornado desafiador pregar. E eu não quero menosprezar o que você sabe e o que você não sabe, mas é importante nós explicarmos, porque nós estamos em uma era da América que todos dizem que são irmãos e irmãos. Muitos dizem que é meu amigo cristão. Eu mencionei o meu irmão. Eu tenho irmãs, também gêmeas, que são mais novas do que eu, Melissa e Marissa. São gêmeas. Melissa e Melissa. As únicas pessoas, as professoras da escola, chamavam delas errado. Parecem muito parecidos. Mas mais uma razão. É muito simples. Que Mateus é meu irmão, Maurícia são minhas irmãs. Elas nasceram assim. Eu disse, elas nasceram assim. Entenda isso comigo nesta manhã, porque nós estamos juntos no mesmo teto, não nos faz irmãos e irmãs. Só estamos sentados aqui no centro familiar de adoração, não faz irmãs ou irmãos. Só porque você faz parte da rede Som Live Televisão, não significa que você é meu irmão e minha irmã. Não, somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, porque Jesus disse, todo indivíduo deve nascer de novo. Isso nos faz irmãos e irmãs. Para sermos irmãs, você precisa nascer de novo. Você deve nascer de novo. É um absoluto. Não há debate sobre isso. É isso que Davi está falando com os irmãos e irmãs. Ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é muito importante, é um assunto muito importante. União é uma palavra simples. Eu disse há pouco para vocês que nós entendemos pouco e algo que a gente algo que praticamos muito pouco, e muitos de vós já compramos a ideia irônica, simplesmente porque nós vamos para a igreja e estamos unidos. Fomos para a igreja, ninguém falou palavrão, ninguém brigou. Aleluia. Então nós estamos em união. Escute, nós aceitamos a ideia, compramos a ideia, a ausência do conflito é igual à união, mas esse não é o caso. E eu vou provar para você que a ausência do conflito não é a presença da união. A união bem simples é quando o pastor e a igreja, estamos falando, é dado uma visão, um alvo de Deus, e a congregação se une por detrás daquela visão e daquele sonho, e vai junto com o pastor para cumprir este sonho e essa visão. O oposto da união é a divisão, quando o pastor fala para o seu povo em alvo, uma visão, e a outra porção das pessoas está numa posição oposta, em uma direção oposta. E eu já preguei igrejas que estavam divididas. Eu já preguei igrejas que eles estavam literalmente divididas. E nós entendemos que o princípio do versículo, que uma casa dividida contra si não pode subsistir, não permanece firme. Então, o conceito da união é o assunto menos conhecido e prevalente, na minha estimativa, nas igrejas. Você está pronto? Aqui está a terceira categoria. Você tem um pastor e algumas porções de pessoas têm uma visão, um sonho, e você nenhuma divisão, você nem tem ninguém que é o inimigo, você nem ninguém indo para oposição oposta, não. Que você tem a maioria que não puxam de maneira alguma. Estão inertes, não apoiam nada também.
Você tem a maioria, que eles não são contra, mas também não são a favor. Mas a gente quer que você tenha um ótimo culto, evangelista. Nós oramos que esse lugar esteja cheio. Nós oramos que o santuário esteja cheio de pessoas. Mas não espere que eu volte hoje à noite. Você acabou de sair da maratona e você ouviu que foi muito bom. E quantas pessoas disseram, foi uma rede solar de televisão. Nós queremos continuar, nós queremos ver todos os meses crescendo, mas eu não tenho que dar nada para isso acontecer. Você não me ama como vocês me amavam antes. Eu posso ver no rosto de vocês. Olha, não é que você é contra, você não está investindo. Escute aqui, isto é falta de união. Como se este lado da igreja estivesse brigando com o outro lado da igreja aqui. É mais perigoso. Por quê? Porque não é diagnosticado, não é reconhecido, não é falado a respeito. União. Davi está mostrando para nós a chave que eu chamo o principal, o poder. Nós temos indivíduos, e eu não quero menosprezar o que você sabe, o que você não sabe, o que é unção, o que esse termo significa, e habilidade de Deus para fazer o que Deus mandou o servo fazer. Isto que é união. O que Deus te mandou para fazer nessa vida, Ele vai acompanhar esse chamado com a sua habilidade para fazer o que Ele te chamou para fazer. Nós vemos Ele aqui na tela, alguns minutos atrás, nós vimos isso. Foi uma unção sobre o evangelista Jimmy Swaggart, um chamado peculiar sobre a sua vida. Deus deu a ele o poder, a unção, e o equipou para fazer, para que Deus o designou a fazê-lo. Mas há algo além da unção do indivíduo, e isso tem se tornado algo que não é falado na igreja americana. Alguns minutos atrás, que é a unção corporativa. Cada um de vocês, como eu disse, tem uma unção individual, mas nós perdemos o entendimento da unção e da unidade. Não, a coisa não evolui. Nós podemos não estar entendendo o poder de unirmos e liberar essa unção, essa atmosfera, assim, uma unção, criarmos uma unção corporativa. É o que diz, 2 é melhor do que 1. Ele disse, 2 é melhor do que 1. O versículo diz também, um pode colocar 1000 para correr, 2 pode colocar 2000 para correr. Unidos e praticarmos a unção de união. Isso vai multiplicar esta unção. Eu disse, agora sim, se 2 de vocês crerem em qualquer coisa, vai ser feito pelo meu Pai que está nos céus. Há um poder que é liberado quando eu e você começamos a entender a unção corporativa. Eu estou 50 anos de ideia, já passei por momentos de dificuldades, que me senti fraco, cansado, preocupado. Eu já viajei essa nação, eu já arrumei minha bagagem várias vezes, já preguei, e eu me sinto que eu estou pregando sozinho, eu sinto sozinho, que eu estou pregando sozinho, e eu vou para essas igrejas, e eu sinto quando Deus está operando, quando Deus não está. E eu tenho estado com pessoas esperando por mim e tirando que eu possa falar algo, porque nunca ouviram antes, esperando falar. Que Deus me perdoe se eu não estiver pregando corretamente. Eu tenho que levar tudo, meu vocabulário, acentuado como eles querem. Então, momentos difíceis, está na hora de você reconhecer. O culto não deve ser feito
ou por cada um indivíduo, mas o culto deve ser feito, não é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade deles, mas é a responsabilidade de todos nós que temos que nos unir para que nós possamos ter um culto poderoso, cheio de unção. E você diz, o que é que está de errado com o pastor? Não diga, o que é que está errado comigo? Vamos, santos. E eu temo que nós temos essa mentalidade que nós não somos participantes, mas apenas espectadores. E eu aprecio essa plataforma da mídia, mas não pense assim, não tem nada de errado com a plataforma da mídia. Tenho medo que a mentalidade seja mais prevalente nas mentes das pessoas e ficar como espectador. Mas todos nós, juntos, que cria o impacto da cultura de um culto. E é isto que Davi está tentando nos mostrar. Está tentando explicar o poder da união, o mistério da união corporativa, versículo 1 e 2. Eu só vou lhe dar metade do versículo 2. É como o óleo que é usado aqui pelo autor, é um comparativo, está comparando o poder da união corporativa. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, do sumo sacerdote. Está falando uma comparação aqui. Ele está comparando a Atos capítulo 3 e Atos capítulo 30, melhor dizendo, está falando aqui que as pessoas estavam seguindo Moisés e criando uma casa, um tabernáculo para que pudesse habitar. Isso para Moisés capítulo 30. Pegue 5 ingredientes e faça um perfume para que você possa ungí-lo. E vai usar esse perfume, você vai colocar na tenda, você vai colocar no altar, vai colocar no pão, vai colocar em tudo. Você vai colocar na arca, em todos os lugares, e vai colocar na cabeça de todos que trabalham como sumo sacerdote. Você não vai colocar nada que seja ordinário. Essa fragrância, esse óleo é mais extraordinário. Não coloque nada que não seja extraordinário. Então é seletivo para algo que é extraordinário. Êxodo capítulo 30, Davi chama precioso, óleo precioso, o ambiente que eu estou falando, o poder da unção corporativa, da união é precioso. Muitas igrejas não cooperam nesse nível, ao nível que eu estou comunicando para você desse dia. Muitos não operam assim. Eles se contentam com o bom. É muito mais do que ordinário. Quanto mais, concorda comigo, você está cansado da redundância da religião, de passar pelas coisas mecânicas em todos os cultos. Você está pronto para encontrar um lugar diferente. Eu conheço o coração do irmão Doni. Ele está falando sobre avivamento para o centro familiar de adoração. Nós precisamos do precioso derramamento do Espírito Santo e renovação de Deus sempre em nosso meio. 5 ingredientes. Você tem o óleo, você tem unguento, 5 ingredientes. E o que é interessante desses 5 ingredientes, eles não cresciam em qualquer lugar. Deus ordenou Moisés para fazer um perfume de algo que ele nem sabia que onde tinha. 5 coisas não cresciam localmente.
Não era aqui ou ali. Essas coisas cresciam em terras distantes. Então, como eles conseguiam o que Deus ordenou? Deveria ser através de pessoas, por causa da sua posição no deserto. Eles se posicionavam, eles iam para lugares, e homens vinham, e Moisés dizia: bom, eu preciso disso, disso e daquilo. E ele tinha muito dinheiro, e não sabia onde gastar. Eles vinham do Egito com todo ouro, prata e muito dinheiro, mas era difícil de gastar no deserto. E isto aqui eram coisas muito caras, eram muito valiosas estas coisas. Escutem, eu disse que essas coisas eram muito valiosas. Um dos grandes truques de Satanás é que você se veja sem valor. Um dos maiores truques de Satanás, ele quer que você acredite que você é significante no plano de Deus, que você é significante nesta igreja, que você é significante nesta rede de televisão. Ele vai te dizer que você é muito velho para se portar, você é muito novo para se portar, você é muito preto para se portar. Ele não se importa com você, você não é muito estudado, você é muito rico, você é muito pobre. Ele vai ter centenas de razões porque você não tem valor. Mas quando você lê o texto, nós precisamos de você engajado, precisamos que você se una, e eu quero que você veja, é valioso, que você é importante no reino dos céus. Eu quero que você se veja quão valioso você é. Você não foi comprado com prata, mas você é tão valioso para Deus que Ele derramou o seu sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você se importa para Deus. Você é importante para Deus. Você é valioso para Deus. Você significa muito para Deus. Que qualquer ingrediente tivesse faltando para fazer esse perfume, não iria funcionar. Se algum desse ingrediente tivesse isento, eles não poderiam usar. Mas escutem, eu sei que é muito prático para vocês, escutem. É por isso que você não pode sentar e dizer: eu tenho aquilo, isso para fazer, não tenho nada para fazer, eu não vou para a igreja. Estou tão feliz que a gente pode ter culto sem algumas pessoas. O verdadeiro evangelista saiu hoje. Nós podemos ter culto sem você, sim. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Temos culto sem você. Mas a gente não pode ter o tipo de igreja que a gente deveria ter com você. Vamos lá, entenda isso. Paulo fala sobre esse assunto no Novo Testamento, do valor do corpo. Vamos lá, gente. Sim, o corpo todo membro do corpo, ele é importante. Deve estar funcionando para que o corpo faça tudo o que é requerido do corpo fazer. Quando você acordar de manhã, diga: as minhas pernas vão ficar na cama e eu vou me levantar. Você pode pegar uma cadeira de rodas e deixar suas pernas descansar. Não. Você tem que ver eficiente todo o corpo de Cristo presente, funcionando. Entenda, talvez você não possa cantar, talvez você não possa pregar, talvez você não possa dar uma oferta tão grande, mas a sua fé que Deus colocou dentro de você, quando você vem para a casa de Deus, libere na atmosfera. Você está fazendo o culto melhor do que deveria ser na sua ausência. Aleluia. Aleluia. Deus, algo maravilhoso para a sua igreja. Agora perceba, assim como todo elemento, ingrediente importante, você percebe em Êxodo 30,
Todo ingrediente foi medido, foi especificado de cada quantia para cada ingrediente, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouco daquele outro, foi bem específico. Então nós temos que olhar para o outro lado da moeda, assim como tem pessoas que acreditam falsamente que a igreja sem eles e pode funcionar, e outras pessoas do nosso meio que eles acreditam, eles não podem ter culto sem eu. Muitos de vocês riem disso, né? Olha, cuidado. Quando você começa a pensar mais de você mesmo, você é importante, acabei de dizer. Você tem valor. Mas você não é único. E você também não é a última cocada, né? Da bolacha, como se diz, né? A última bolacha do pacote. Mas você sabe que Deus mediu você. Deus deu parâmetros. E o seu valor é encontrado quando você opera na sua linha, na sua fileira. Olha, já vi muitas igrejas esses anos de ministério, e eu posso até citar algumas delas, que as pessoas da igreja que estavam operando fora da sua linha. Você tem boas intenções. Talvez tenha uma posição que você pode fazer, pode ser melhor estar ocupado por uma pessoa errada. Não precisa estar ocupado por uma pessoa errada. Eu estou te dizendo, se você não pode cantar, não cante. Entenda isso. Eu vejo muitas pessoas que você tenta ocupar uma posição que Deus não te mandou ocupar, e você fica frustrado, e você espalhar a sua frustração para os outros, porque Deus não te chamou para fazer isso. Você foi medido. Você não é o pacote todo. Você é parte. Fique onde Deus te chamou para estar. Então, eles pegam esses ingredientes errados, que custam muito dinheiro, eles dão para a pessoa que vai fazer o perfume, e a primeira coisa que ele faz, ele devora-os. Eu sabia que você ia bradar. Você é uma mercadoria muito valiosa, mas Deus tira de você o que você tem. Ele tira o valor de uma mulher quando Ele te quebra. O valor de Jesus foi no seu corpo, quebrado, no seu quebrantamento na cruz. Eles pegam aquele ingrediente e começam a quebrar, começam a colocar no vaso perfumeiro. Ele começa a quebrar aqueles ingredientes e olha, só de repente, naquele quebrar, naquele ralar, ele começa a se tornar um pó. Começa a sair de dentro daquilo o que precisa sair. Você começa a perder a habilidade de dizer onde começa o doce, onde termina. Você não pode dizer quais são os ingredientes individuais. Tudo se torna um. Senhoras e senhores, o poder da união é encontrado nesta linda comparação que Davi está dando. Paulo diz dessa maneira: no reino dos céus não tem judeus, não tem gregos, não tem pobre, não tem rico, não tem vermelho, branco, azul ou marrom, não tem Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Batista, Presbiteriano, não tem. Quando entramos no reino dos céus, estamos nas mãos do Mestre, aquele que faz o perfume. Ele nos une
e nós começamos a nos unir e a poder na união, e de repente nós reconhecemos que nós somos muitos, mas um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente um. Agora aqui você tem este pó que é muito valioso, com o elemento, o ingrediente que foi adicionado, que é o óleo de alabastro, que só pode ser tirado daquilo ali com pressão. Aquele cheiro da oliveira era necessário. Quando eles colocam, quando eles pegam os outros ingredientes para colocar naquela fragrância, olha, você vê, eles não queriam gastar esse dinheiro todo somente para ter o pó e ir embora. Não, somente soprado nos 4 cantos da terra. Escute-me, centro familiar de adoração. Satanás não quer mais do que você venha para esta congregação local, esse ministério, e sussurrar, tocar, soprar esta casa. Ele quer fazer isto. Ouviram? Ele gostaria de fazer isto, principalmente nessa transição de mudança, de um processo de luto. Ele quer trazer divisão, porque ele reconhece que ele pode soprar. Eu já preguei em grandes igrejas que o avivamento estava acontecendo, e eu voltei, só tinha 33 pessoas de 100 pessoas. Então eles pegam o óleo, que é o tipo do Espírito Santo, que serve como protetor, derramam o óleo sobre aquele pó, e o óleo se capsula em todos os ingredientes, que é tão precioso aos olhos de Deus. Eu e você precisamos do protetor hoje, do protetor, e reconhecer maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo nos proteja das estratégias, dos planos do nosso adversário. Não somente é o nosso protetor, mas ele é o lubrificador. Eu amo pregar esta parte. Serve como lubrificador. Olha, quando aqueles elementos foram quebrados, estourados, naquele processo, eles desenvolveram pontas finas. Para ficarem juntos, eles precisavam do óleo, porque tinham pontas finas. Sim, você é precioso e você está no reino dos céus, mas você ainda tem pontas afiadas. Eu conheço pessoas, senhoras e senhores, e eu vou para o céu com eles, são salvos, cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu vou passar 5 minutos com eles aqui na terra, só isto. Vamos lá, gente. Eu sei que isso é verdade. Isso é verdade, estou falando sério. Tem pessoas que eu conheço, eu sei que eles irão para o céu, eu sei que eles amam a Deus, eu sei que eles me amam, mas eu não me dou com eles. E eu não sou tolo em dizer que todo mundo não gosta de mim. Eu sei que todos nós temos pontas afiadas. Eu sei que não sou amados por todos. É por isso que nós estamos sendo polidos. Por isso que nós estamos sendo moldados. E tem pessoas que eu digo, Senhor, eu sei. Mas se tu me deixares colocar as minhas mãos neles, eles irão ser santificados. Mas da maneira que nós habitamos
que somos capazes de existir da maneira que nós podemos trabalhar juntos. Muitos de nós servimos a Deus por 5 minutos, outro por 50 anos. Nós temos que ter o óleo do Espírito Santo para não matarmos uns aos outros. Precisamos do lubrificador do Espírito Santo para que nós possamos permanecer juntos e crescermos juntos. Eu tenho que parar, gente. Escute, volte hoje à noite, eu vou pregar mais sobre isso. Se vocês não me odiarem daqui para tarde, estou brincando. É bem fácil. Todo estudante da Bíblia, do ensino médio, da faculdade, do seminário, está sendo criado aqui, é um perfume. A menina, para se arrumar, vai se arrumar para o evento social. Músicos, cantores podem voltar. Ela vai se arrumar para o evento social. Pega um vidro de Chanel número 5, vamos dizer assim, que é caro. Aí eu não sei o que as meninas usam. Eu tenho uma filha de 15 anos, eu não me importo, eu não sei o que ela usa, o que ela passa no seu corpo. Mas eu digo que eles vão e compram pela Spear, e eu não sei exatamente. Samuel, o que é que as meninas usam? Ela também não sabe. Então, ela tem uma teologia, ela abre aquele vidro, coloca um pouquinho atrás do ouvido, coloca a tampa no vidro, e se o celular começa a tocar, vibrar, então ela olha para a mensagem de texto. Uma das suas amigas diz: eu acabei de descobrir que ele vai estar lá. E ele, sendo a pessoa que esta jovem está interessada. E agora, a mesma menina que há alguns minutos o irmão Francis teve a ideia de aquele perfume, passou bem pouquinho, ela se banha naquele perfume. Ela mistura até outros perfumes para ficar bem cheirosa. Vamos lá, santos. Porque ela está esperando, está perto daquele rapaz, para que ele sinta a fragrância. E você está olhando para mim dizendo: o que você está falando? Se você for para casa hoje e colocar um perfume, então, deitar perto do seu esposo, talvez irá revolucionar o seu casamento. Ah, agora você acordou, né? Levou 45 minutos para você acordar. Passa o perfume hoje à noite, deite do lado do seu marido para ver. A esperança é que a fragrância vai criar uma atração, e esta atração vai abrir a porta para uma conversa, e esta conversa automaticamente irá guiar a um relacionamento. Eu digo para você, igreja, a mesma coisa, Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós temos que estar na igreja. Por quê? Porque às vezes muitos dizem que o cristianismo fede, tem atitudes erradas. As pessoas estão cansadas da atitude de muitos cristãos. Mas quando nos unimos, permitimos que a pessoa do Espírito Santo venha sobre nós e unja o nosso corpo, unja da nossa maneira e nos lave de toda a sujeira da carne, para que nós possamos chegar no trabalho, na escola, ou no nosso bairro, ou na nossa comunidade, que a fragrância do Espírito Santo flua em nós e comece uma conversa. Nós possamos guiar o perdido a um relacionamento com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Fique de pé, por favor.
Quando habitamos em união, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. E eu acho que tem alguma coisa que eu preciso dizer que é bem sensível. Eu acredito que o Senhor quer que eu diga isto. Irmão Swaggart, na ausência do irmão Swaggart, ele sempre, como eu já disse, ele tinha uma unção especial, diferente. A pergunta está na mente de muitos: como quem você colocaria no lugar deste homem? Você não teria ninguém para colocar. Ele era único. Ele era diferente, precioso. E vou dizer algo para você. Não estou pregando para a câmara de televisão, estou pregando para você que está aqui. A câmara está aqui. Não coloque expectativa no Donnie, no Gabriel, no irmão Francis e nessa equipe. Não coloque expectativas grandes em você, individualmente. Deus me enviou aqui nesta manhã para falar para você que na sua ausência, a sua força, a sua resposta não é encontrada em uma pessoa, é encontrada na sua unidade, encontrada de trás para frente, de lado a lado, de plataforma ao púlpito, da plataforma das câmeras de televisão. Você que está me assistindo, eu creio, escute, creio que isso é profético. Assim como eu creio que o assassinato de Charlie Kirk fez algo, trouxe algo para a América, que você, milhares de vindos a Cristo, como que você vai repor o Charlie Kirk? E a união. Como você vai colocar o outro Tim Swaggart, alguém no lugar do Tim Swaggart? Ser familiar de oração, rede solar e televisão, vamos nos unir. Acredito que teremos uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O poder da sua união, escute, vai te levar para um lugar que você nunca pensou antes. Eu creio. Nós precisamos um do outro. A nossa vitória está na união. Todos que estão aqui querem ver esta igreja, esse ministério da mídia, ir para um lugar que nunca foi antes. E você está disposto a colocar as suas mãos no arado. Você está disposto, os seus pés na caminhada, colocar a sua voz para agir, o seu dinheiro na oferta. Quem quer mover, quem quer ver Deus mover em poder, vem para o altar e comece a cantar. O poder está na união, na unidade. Eu e você e eu. Vamos, Joseph, cante, por favor. Vamos, nós temos o poder. Nós temos o poder. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós fazemos a diferença. Levante suas mãos. Eu sou apenas um membro, mas sou um membro. Eu sou o fator. Vamos adorá-lo, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro que tu enche cada um. Eu oro que tu venhas encher cada um, Senhor.
pelo poder e a pessoa do Espírito Santo. Sim, Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Segure a mão um do outro e levante a mão um do outro. Há poder na união. Eu disse que é poder na união. Quantos de vocês lembram que vocês brincavam e davam as mãos um para o outro? Vamos lá? E um lado segurava a mão, o outro vinha, tentava quebrar aquela corrente. E você quebrasse a corrente, você tinha que ser cativo. Se a corrente não quebrasse, a gente pegava aquela pessoa para o nosso lado. Então a corrente não irá quebrar. O Senhor está preparando para enviar almas. Estamos aqui preparando a chuva. E nós temos o poder. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jason. Eu escrevi algo nesse envelope aqui, porque a mensagem nesta manhã tem falado o que está no meu coração. Que tipo de igreja eu quero? Não quero uma igreja como todas as outras igrejas. Eu quero uma igreja de Deus. Isto não é nada negativo sobre as outras igrejas. Todas as igrejas têm o seu lugar. Mas nós estamos aqui para sermos igual às outras. Para copiar as modas do que está acontecendo. Nós queremos ser um corpo diferente que Deus levantou para sermos. Tinha 5 ingredientes. 5 são a graça, o número de Deus para a graça. Eu tinha 5 coisas aqui. Quero uma igreja unida em fé, um povo que crê em Deus pelo impossível. Eu quero um povo que crê em Deus, que o mundo é nosso para o reino. Eu quero pessoas que creem que não há nenhum inimigo que possa vir contra nós. Eu quero um povo unido, que diz que maior que ele está em mim do que ele que está no mundo. Eu quero pessoas unidas que dizem que há muita terra para tomarmos posse. Não podemos ficar calmos, indiferentes. Não queremos mais. Unir em fé. Temos que estar unidos na doutrina. Pessoas que creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E ainda crê no livro de Atos. Que ainda crê na santidade e na justiça. Escute, a santidade deve ser o choro de todo cristão.
Não, por mais perto que possamos estar do mundo, mas mais perto temos que estar de Jesus, unidos em uma missão. Deus levantou esta igreja, além de Baton Rouge, além da cidade, do estado de Massachusetts, de Louisiana. Deus levantou esta igreja para alcançar o mundo. E quando digo igreja, estou falando nisso, live televisão, centro familiar de adoração. Estamos nisso juntos e temos uma missão. Número 3, eu quero um corpo unido em ofertar. Nós ofertamos para provar a sinceridade do nosso amor. Quando falo ofertar, não estou falando só em dinheiro. Ofertar o nosso tempo, o nosso trabalho, ofertar o nosso espírito. Eu quero uma igreja unida em oração. Eu quero pessoas que sabem como orar. Eu quero pessoas que vêm no sábado pela manhã para orar. Eu quero pessoas que dizem, não importa o Érico Silva jogar, não importa quão tarde que eu tenho que ir para casa, eu quero passar tempo diante do Senhor. Tem algo diferente quando o corpo se une. E nós começamos a nos alimentar um dos outros. Talvez não diga nada um para com o outro, um culto de oração, mas a gente pode ouvir você orar. Deixa eu te dizer, tem pessoas que eu pagaria para ouvir orar. Tem uns que eu não quero que ore do meu lado. Eu quero pessoas que sabem orar, que sabem como buscar a Deus. Quero pessoas, número 5, famintas de Deus. Esta igreja tem 40 anos. A gente nem sequer chegou aonde devemos chegar, porque temos que ter mais que Deus tem para nós. Mas quão perto nós chegaremos dele, quão famintos nós estamos. Nós temos que ter a nossa paixão. Eu disse semana passada, estou orando todos os dias, Senhor, nós temos que ter o mover. Temos que ter o mover de Deus. Nós não podemos ficar como estamos. Nós não podemos menosprezar a oportunidade de nos reunirmos como corpo de Cristo. Há muitos feridos, há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas em prisão, casamentos que estão sendo separados, jovens que estão morrendo pelo álcool, pela droga, pelo homossexualismo, para vir para a igreja só para brincar. Nós temos que ter fome pelas coisas de Deus. E eu quero Deus mais agora do que nunca. Tenho orado todos os dias, Senhor, me leva e me limpa, Senhor. Espírito de Deus, vai profundo no meu coração. E tudo que não te agrada, tira de mim. Tira, muda tudo dentro de mim. E eu acredito que isto é o tempo de Deus. Este é o tempo de Deus. Está dizendo, se você vir até crente, eu irei até você. Cale todo o barulho que as pessoas dizem. Se aproxime de Deus. Eu quero que pessoas que entrem nesta igreja domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira, eu quero que os seus ombros erguidos, com o coração pronto
dizendo: eu vou para a igreja. Eu não vou apenas para a igreja, eu vou para a igreja. E é assim que você tem que vir. Pessoas que venham, que apoiam a equipe da igreja. Ora para que Deus possa ungir cada vez mais. Tenho orado para Deus dar para vocês uma porção dobrada da sua unção. Jovens precisam, os idosos precisam, os solteiros precisam, os casados precisam. Nós precisamos ter o mover de Deus. E se a gente se mover até Ele vai se mover em nossa direção. Jesus, muito obrigado. Hoje pela manhã, ter mostrado um retrato tão lindo do que está no meu coração como pastor dessa igreja. Eu não estou feliz, quero mais. E vou te dizer, quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais de Deus, eu quero muito mais de Deus, eu quero muito mais de Deus, o mover do Espírito Santo. Ontem eu orei, eu estava aqui orando, eu disse: Deus, eu quero uma igreja que no momento que é tocada a primeira nota, que o Espírito de Deus entre neste lugar, que nós estamos saturados da presença de Deus, que as pessoas sintam-se, entrem aqui, que nunca tiverem aqui, sintam que há algo diferente. Não por causa dos músicos e cantores, pelo pregador, não porque seja a habitação de Deus, Deus vivendo aqui. É isso que nós queremos. Queremos abençoar o nome de Deus essa manhã. O ofício do evangelista é um ofício muito difícil. Ele faz 5 dos 5 ministérios, viaja, fica longe da família, envolve estar viajando. E olha, nunca menospreze o que nós temos aqui, até que você vai visitar outras igrejas. Nós somos muito abençoados. Pense nisso. Nós temos o melhor prédio, ótimos cantores, muitas igrejas não têm. Nós temos grandes músicos, muitas igrejas não têm. E eles sabem cantar as músicas corretas, muitas igrejas não sabem. Nós temos ótimos professores. Não menospreze o que você tem aqui. Mas é difícil viajar quando você vai para os lugares, música não é boa. Acredite, tente pregar, depois que alguém cante, tente desafinado. Quando alguém canta um especial, quando chegar no céu, vou ver o meu cachorro, né? Então, é bom para o arrebatamento, horário bom para o arrebatamento. Você tem um ataque de oração? Tem, eu estou falando sério, a gente ouviu coisa por aí. Então muitas coisas ruins tem lá fora. Queremos honrar o homem de Deus. Vamos fazer isto porque Deus nos chamou. Ele chamou para ser evangelista. Se você fizer o cheque 100% familiar de oração, e você que está assistindo, você pode ligar para o número que está na tela. E se você for abençoado, você pode ligar online. Especifique para evangelista assim. Volte hoje à noite às 18 horas. E nós estamos encerrando essa live. São 14 horas e 20 minutos. Eu quero agradecer a irmã Zeli, que esteve conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Dê saúde plena a todos. A Zelma, que está preparando o almoço. Daqui a pouco estarei indo para a cozinha. E também o Manuel, o Neco, meu amigo Neco de Araranguá. Deus abençoe sua família também e a sua vida. O irmão Henrique Carlos, Deus abençoe também. Deus abençoe poderosamente e que Deus cumpra os desejos do seu coração.
Pastor Vânio, Mazuma, Wesley, sejam também abençoados no nome de Jesus. Pastor Rui, que agradeço profundamente, mandando um abraço aqui e parabenizando pela fantástica retransmissão. Obrigado, Pastor Rui. Deus abençoe, que você tenha uma recuperação rápida da sua saúde, que já sei que estive visitando ele ontem, está bem melhor, graças a Deus, está se recuperando bem. Um abraço, meu irmão. A Cida Sabel, Deus abençoe, esteja sempre conosco todos os domingos a partir das 11 horas e 30 minutos estaremos aqui transmitindo o culto diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Até domingo que vem. Até lá, na paz do Senhor. Amém.